do Senhor Jesus para todos vocês que vão entrar, vocês que me acompanham. Deus em Cristo te abençoe. E hoje nós vamos falar sobre criando um legado familiar baseado no amor e na fé. Primeiro eu quero aqui me apresentar. Eu me chamo Ellen Damares e eu sou estudante de psicanálise. Amo compartilhar com vocês princípios que vão fortalecer a família e o seu casamento. Então, não sai daí. Sou mãe de 5 filhos, tenho um canal no YouTube que se chama Mulheres Avante com Propósito, onde nós falamos sobre fé, família e propósito, tá bom? Nos acompanhe lá também, se inscreve e acompanhe-nos ali por lá também. E hoje nós vamos falar como criar um legado familiar sólido, baseado no amor e na fé. Eu quero convidar você, compartilhe essa live com mais pessoas. Tem pessoas, amigos, amigas que são próximos. Compartilha com mais pessoas aí para que nós venhamos compartilhar e também passar para eles aquilo que nós estamos aprendendo. Se você tiver um papel e uma caneta, acompanha comigo, anotando tudo que você for aprendendo, porque é fantástico quando nós colocamos em prática. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 24, diz assim: com sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmeras com todos os bens preciosos e agradáveis. Então nós precisamos ter sabedoria e inteligência, não é? E hoje nós vamos falar sobre legado. Quando nós perguntamos o que é legado para você? O que vem na sua mente? O que é legado para você? Olha, legado não se trata de bens materiais somente. O legado, ele se trata também de princípios que nós deixamos e passamos, e exemplos que nós passamos de geração a geração. Olha como é importante. O legado é tudo aquilo que nós deixamos, que nós passamos em geração em geração, tá? Então nós vamos aprender hoje como que eu posso criar um legado familiar baseado na fé e no amor. Tudo começa, sabe como? No seu casamento. Tudo se inicia no seu casamento, tá? Então hoje nós vamos falar sobre isso. O que é legado? Então legado nós entendemos que não se trata apenas de bens materiais, mas de princípios e valores que nós deixamos de geração a geração. É importante. Que legado você está deixando para a sua família? Qual legado você está deixando para os seus filhos? Que legado você está deixando na sua história? Vamos parar um pouquinho para pensar. Quero convidar você para parar para pensar um pouquinho. Qual legado você está deixando para a sua família? Qual legado você está deixando para a sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa? Qual legado você está deixando na sua história? Isso é muito importante. E nós vemos que o legado, ele se inicia dentro do nosso casamento. Eita glória! Dentro do nosso casamento. O nosso legado se inicia por ali. O impacto do legado. O legado, ele impacta muito a vida dos nossos filhos e os nossos netos. Você já ouviu falar? Meu Deus, aquela pessoa deixou um legado tão ruim na família. Ou então, meu Deus, aquela pessoa deixou um grande legado. E você? Qual legado você está deixando para a sua família, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Com um lar estruturado no amor e na fé, ele impacta a vida das futuras gerações. Então, isso é muito importante, criar um legado, porque isso vai impactar as futuras gerações. Isso vai trazer um impacto muito grande. E nós vemos aqui exemplo de famílias que criaram legados fortes. E eu quero falar de 2 famílias. Quem aqui conhece a história de Billy Graham? Que legado, né? Que legado! Que legado! Que exemplo de homem! Meu Deus! Billy Graham foi um dos maiores evangelistas
da história, impactando milhões de vidas ao seu redor. Impactando a história. O seu casamento com Ruth Graham foi um exemplo de compromisso e fé. Seus filhos e netos continuam seu legado, na evangelização também. Olha que interessante, Billy Graham, ele construiu a sua história. E a sua história, o seu casamento era sólido, o seu casamento era estruturado. Outra família também, a família de Wesley, a família Wesley, John e Charles Wesley. Quem conhece essa história? Que história marcante. Os irmãos Wesley foram os fundadores do movimento metodista, influenciando gerações com a sua fé e dedicação. Sua fé e dedicação. Então nós vemos, a criação deles foi baseada em valores cristãos firmes, principalmente por sua mãe. E Susana Wesley, que deixou um legado na educação e na devoção. A Susana Wesley, a mãe desses homens de Deus, ela teve 19 filhos. E ela era uma mulher de fé, de oração, uma mulher que devota ao Senhor. E naquele momento ela se dedicou a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E eu estudando essa história, eu estava vendo aqui que um dos comentários de John Wesley, ele disse assim: que mensageiro da sexta era da igreja atribuiu o fundamento? Que foi atribuído esse fundamento dessa vida tão focada, tão voltada para Deus, né? E nós vemos aqui que ela diz assim: aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com os teólogos da Inglaterra. Tá vendo? Então nós vemos que o legado que nós deixamos na nossa história vai impactar as gerações. Vai impactar. A Susana Wesley, ela era uma mulher que ela se dedicava à sua casa, ela se dedicava à sua família. Ela tinha 19 filhos e ela se dedicava na oração. Isso foi muito importante na vida desses dois homens. E na vida de Susana, ela sempre via o seu pai. Ela sempre via seu pai trazendo, sempre lendo 20 versículos, 20 capítulos por dia. E essa dedicação do seu pai acabou fazendo com que ela também sentisse desejo de estar mais próximas de Deus. Então, esse legado na vida de Susana, ela levou para a sua vida e ela trouxe para a vida dos filhos dela. Olha que importante tudo isso, não é? E nós vemos que dentre tudo isso, o nosso casamento, ele é um fundamento, é fundamental. Um casamento como fundamento, isso é muito importante. Nós vemos que o casamento, ele é a primeira instituição criada por Deus e serve como modelo para a família. Seus filhos, eles vão analisar como você é dentro do seu casamento. Seus filhos, sua família, eles vão olhar muito o seu casamento, sabe? Então nós vemos aqui que quando um casamento é estável, os filhos crescem mais seguros e emocionalmente equilibrados. Há uma importância do casal estar alinhado, estar com propósito e valores e ter fé. Então, dentro do casamento sólido, o casamento estável vai fazer com que seus filhos se sintam seguros, tenham equilíbrio emocional, estejam estáveis emocionais. Isso é muito importante, que o casamento esteja alinhado, esteja bem sólido, esteja resistente. E a Bíblia vai dizer na palavra do Senhor assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Então nós precisamos ter um casamento fundamentado, um casamento com propósito, para deixar um legado específico, um legado maravilhoso para os nossos filhos. Isso é importante. Qual legado você está deixando para a sua família? Qual legado você está passando para a sua geração? Isso é importante, nós paramos para pensar. Qual legado nós estamos deixando para a nossa geração?
Isso é muito importante. E eu quero passar para vocês, no tópico 3, eu quero passar para vocês princípios para construir uma base sólida no casamento. Princípios para construir uma base sólida dentro do casamento. Primeiro ponto, Deus precisa estar no centro. Deus precisa estar no centro. Por quê? Se Deus está no centro, Ele nos direciona para cuidar bem da nossa família, tá? Então Deus precisa estar no centro. A importância de um casamento que esteja alinhado, afirmado na fé. O casal ter fé, o casal ter impacto, ter momentos juntos de oração, tudo isso faz com que o Deus, nosso Deus, ele precisa estar no centro do seu casamento, no centro da sua família. O poder da oração no relacionamento, criar momentos de devoção, isso é muito importante que nós venhamos ter isso. O nosso casamento precisa disso, ter um momento de oração, ter um momento de deixar Deus no centro do nosso casamento, no centro da nossa vida, para Ele nos direcionar, para Ele nos fazer ser melhores e deixarmos um grande legado para os nossos filhos. Valores. Nós precisamos ter valores, passar valores para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar para eles os grandes valores. Então Deus, Ele precisa estar no centro da nossa vida. Deus precisa estar no centro para que as outras coisas vá e resolva e Ele te alinhe, Ele te ajude, Ele te incentive, Ele te anime. É muito importante. Então, para ter um casamento, construir uma base sólida no seu casamento, convide o Senhor para estar no centro. Para estar no centro. Nós vemos aqui também comunicação e respeito. Comunicação e respeito. Isso é muito importante, não é? Porque muitos lares não têm mais comunicação. Muitos lares não têm mais respeito. Não conversam mais. Não têm mais respeito um com o outro. Entende? Então nós precisamos ter uma comunicação saudável, nós precisamos evitar conflitos e fortalecer a nossa união conjugal. Fortaleça a sua união conjugal, tá? Tenha uma comunicação saudável, uma comunicação aberta. Mostre, entenda, compreenda o seu esposo, ouça com empatia a sua esposa, o seu esposo, ouça com empatia, expresse os seus sentimentos, sim, dê voz aos seus sentimentos, mas sem agressividade, tá? Em Provérbios vai dizer assim que a palavra branda, ela desvia o furor. Olha que maravilha! A palavra branda desvia o furor. Então é necessário que nós venhamos ter uma comunicação saudável dentro do nosso casamento. É necessário que nós venhamos ter essa comunicação saudável. É olhar, é ouvir o meu esposo, é procurar atender as necessidades dele e ele as minhas necessidades. É ouvir com empatia, se colocando no lugar dele e ele se colocando no meu lugar. E quando nós temos essa comunicação, nós aprendemos, nós ajustamos, nós fortalecemos a nossa união. Olha o quanto isso é importante, porque com essa comunicação, comunicação saudável, você vai evitar conflitos. Quantos casamentos que estão tendo muitos conflitos, que não conseguem mais parar para conversar, não conseguem mais dialogar, não conseguem mais ter aquele momento de conversa, aquele momento de diálogo, não é? E nós precisamos entender, criar momentos para ter conversas, às vezes as conversas difíceis, mas conversas que vai trazer resultados. Então nós precisamos atender essas necessidades, nós precisamos ter comunicação e ter respeito um com o outro. É necessário tudo isso, nós termos respeito um com o outro, tá? Isso vai fazer da nossa vida diferente, isso vai trazer uma base sólida para dentro da nossa casa e o nosso legado não vai ser fracassado. E assim a nossa família não vai ter um legado fraco, não vai ter um legado disfuncional. Vai
ser uma família funcional, uma família que tem função, uma família funcional, uma família que vai ser exemplo, certo? O que você tem feito para deixar um grande legado na sua vida? O que você tem feito? Qual legado que você está deixando para a sua vida? Qual legado? Os nossos filhos, eu vou chegar lá, o ponto importante, os nossos filhos, eles não vão somente te ouvir, eles querem ver o seu exemplo. Eles querem ver o seu exemplo, certo? Então nós vemos que a importância do casamento com o Senhor no centro. Peça para Deus a direção. É necessário pertencer a Deus. É necessário nós termos um pertencimento, porque é bom. Às vezes nós queremos pertencer a alguma coisa e saber que nós somos pertencentes, que o Senhor nos ama e se importa com a minha família. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Ouça com empatia, certo? Ouça com empatia, expresse os seus sentimentos, mostre para o seu esposo: amor, não tá legal tal jeito, vamos ver o que nós pode fazer para melhorar aqui. Faça isso, senta para conversar, fale o que está acontecendo, mas tenha sabedoria, certo? Tenha sabedoria. Outro ponto: amor e serviço. Amor e serviço. Amor não é só sentimento. Amor é atitude também. Amor é atitude também. Pequenos gestos nos dia a dia fazem a grande diferença. Sabe? Uma palavra carinhosa, um chamego, sabe? Uma atenção diferente. Entende? Como é maravilhoso quando você do nada chega assim e fala: você é tão maravilhoso, você é tão importante, eu gosto quando você faz isso. É bom, é saudável, fortalece o relacionamento. Então, não deixe esfriar o seu relacionamento. Não deixe cair na mesmice. Saia da rotina, certo? Saia da rotina. Não deixe que a rotina esfrie o seu relacionamento, tá? Demonstre pequenos gestos nos dia a dia, certo? Busque pequenos, dar aquela atenção, deixa lá uma cartinha, escreve lá. Eu rio quando eu lembro, eu gosto muito de, às vezes o meu esposo, ele gosta de ler a palavra e às vezes eu vou lá e deixo uma cartinha ou escrevo alguma coisa para ele, deixo ali na Bíblia, ou então eu deixo em alguma coisa que eu sei que ele vai mexer, eu vou lá e deixo. Isso é bom. Sabe, isso é bom, isso é maravilhoso, isso nos fortalece a nossa comunhão, isso fortalece a nossa comunhão, isso faz com que nós olhe para o nosso cônjuge com carinho e entenda as dores dele e faz com que a gente abra os nossos olhos e falar: o que eu estou fazendo? Eu estou sendo amarga ou eu estou sendo sábia? Eu preciso ter um equilíbrio. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou agindo assim? Essas perguntas faz com que você melhore. Essas perguntas vai fazer com que você resgate, sabe, quem você é de verdade. Eu vejo, às vezes, meu esposo falando sobre o conversar, e às vezes eu vou lá, faço um cafezinho, espero ele chegar do trabalho. Às vezes ele chegava de madrugada, quando ele trabalhava à noite, chegava de madrugada, eu ia lá, fazia um cafezinho para ele, e ali a gente ficava conversando por horas. Por quê? Eu nem entendia sobre o trabalho dele, mas aí depois eu comecei a entender. Eu comecei a entender porque a gente começou a conversar, então ele começou a passar para mim o seu trabalho, e assim eu comecei a entender um pouco sobre a área que ele trabalhava, e então eu fui entendendo e conhecendo melhor o meu esposo. E aí ele perguntava para mim como foi meu dia, como que eu estava, e tudo aquilo foi fazendo com que tivesse aquele complemento. Então mostra a intenção, mostra a necessidade de conversar, de dialogar. Então o amor, ele não é só falar, só um sentimento, ele é atitude também. Demonstre carinho, demonstre que ama mais,
Sabe, deixe lá uma cartinha, deixa lá um mimo, para quando ele chegar ou quando a sua esposa chegar, você tá lá, mostrou que você pensou nela. Isso é importante, porque o nosso relacionamento, se a gente não cuidar, ele vai se esfriando. Ele vai se esfriando, isso acaba com o nosso relacionamento. E aí nós vamos deixar legados que não vão ser saudáveis para os nossos filhos e para nossa família. Então, pense nisso, tenha amor e serviço, tá? Tenha amor, surpreenda o seu cônjuge com gestos simples, mas surpreenda. Fale que o ama, fale, elogie ele ou elogie ela, pense nele, faça. A gente fala assim, eu não tenho o que conversar. A gente nem tem assunto para falar direito. Mas quando namorava, tinha muito assunto. Lembra quando namorava? Quando se encontrou? Tinha tanta conversa para conversar. Eu me lembro de quando eu tenho 15 anos de casada. E eu me lembro de quando eu ficava esperando ansiosa para o meu esposo chegar, que era meu namorado e é meu eterno namorado. E eu ficava esperando ele chegar. E quando ele chegava, eu queria contar pra ele como foi minha semana, como foi no meu dia a dia. E isso fazia bem, isso fortalecia o nosso relacionamento e fortalece até hoje. Então, o que acontece? Não acabou lá. Hoje ele chega do trabalho, a gente fica por horas conversando. Depois que ele chega do trabalho, toma ali o cafezinho e a gente vai conversando. A gente senta à mesa para começar, sabe, chegar e conversar. Eu não sou a psicóloga, eu sou psicanalista. E então nós vemos como é importante a gente ter essa comunicação. É importante nós termos essa empatia. É importante a gente ter esse momento maravilhoso e alimentar tudo isso. Certo? É importante que nós alimente tudo isso, porque senão é igual um jardim. Se você não cuidar, ele vai morrer. Se você não cuidar do seu casamento, ele vai morrer, ele vai acabar. Mas não deixe acabar. Cuide dele, cuide do seu casamento. Olhe com mais atenção para o seu cônjuge. Olha com mais atenção, busque conhecer as necessidades dele, busque conhecer as necessidades dela. Entendeu? E assim vocês vão se juntando. E assim vocês vão se ajuntando. E vocês vão se conhecendo. E com o tempo vocês vão se conhecendo ainda melhor. E tudo vai ficando mais melhor. Isso é bom. Isso é muito bom. E nós vemos aqui então que o casamento, o amor e serviço, eles andam juntos. Eles andam juntos e isso é muito bom. Pequenos gestos no dia a dia fazem a diferença. Palavras de afirmação. Nossa, obrigado por ter colocado lixo para mim na rua. Obrigado por ter colocado o copo lá na pia ou por ter lavado aquela louça para mim. Ai, obrigado. Deus, ai, sabe, ter aquele respeito é tão bom. Ah, não, é seu dever. Não, você tem que fazer mesmo. Não vou falar obrigado porque tem que fazer. Não é assim. Por que nós somos tão amigáveis com os que são de fora e os que são de dentro nós maltratamos? Não é verdade? Analise para você ver. Por que nós somos tão receptivos quem está lá fora e não recebemos bem quem está dentro de casa? Servimos, colocamos as melhores taças, os melhores talheres dentro do, para atender, para receber uma visita, mas não conseguimos colocar um talher bonito, uma xícara bonita para o esposo, para a esposa ou para os filhos. Por que nós não conseguimos fazer isso? Nós precisamos treinar o nosso cérebro para que nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos entender tudo isso, parar para pensar e começar a ter uma vida plena e saudável. Isso é importante. Então o próximo tópico é educação dos filhos. Os nossos filhos, eles aprendem mais pelo que observam do que pelo que ouvem. O seu filho, meu querido, minha querida, ele vai olhar muito o seu comportamento, ele vai olhar o seu relacionamento, ele vai ver como você cuida bem da sua esposa, ele vai analisar, ele vai olhar como você cuida do seu esposo, como você cuida da sua esposa, e o seu exemplo é que ele vai carregar para a vida dele.
O seu exemplo é o que ele vai carregar para a vida dele. E quando nós fazemos isso, demonstramos amor, respeito e fé na prática, nós assim criamos uma cultura familiar. Nós criamos um elo familiar. Isso é importante, dar atenção. Sabe, os seus filhos, eles precisam olhar para você e ver que você é diferente e que você quer deixar um bom legado na sua casa. Olhe com mais atenção para eles, olhe com mais afeto, com mais carinho, certo? Isso é muito bom. Deus abençoe, Lolo. Isso é muito bom, sabe? Então, entenda que nós precisamos, dentro do nosso lar, demonstrar amor, respeito e fé. Nós precisamos demonstrar amor, respeito e fé. Porque quem faz tudo isso na nossa vida e nos faz entender tudo isso é o nosso Deus. É o nosso Deus que faz, é Ele no centro de tudo. É Ele no centro de todas as coisas. Isso vai fazer com que nós olhamos, sabe? Isso vai fazer com que nós olhamos para o outro. Não vai ser saudável. Então nós precisamos, dentro do nosso relacionamento, nós precisamos tomar cuidado, zelar do nosso relacionamento, certo? Isso não é legal. Nós precisamos muito cuidar daquele que Deus me deu, daquele que Deus te deu. Cuide dele, cuide dela, certo? E vamos orar mesmo. Coloque Deus no centro, Deus pode te ajudar, certo? Coloque Deus na frente de tudo, coloque Ele no centro do seu relacionamento e você vai ver como as coisas vão ser diferentes, certo? Nós vamos orar sim por você, tá, Elma? Nós vamos orar sim, certo? Pode ter certeza que se o Senhor estiver no centro da sua vida, Ele vai te ajudar, Ele vai te direcionar, tá? Então nós vemos que o casamento, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado. E a educação dos nossos filhos precisa ser juntos, sabe? Os dois falarem a mesma língua, os dois conversarem e colocarem ali o seu posicionamento. Porque se um fala uma coisa e o outro não fala, sabe o que acontece? Fica desequilibrado, fica desequilibrado. E esse desequilíbrio vai trazer desconforto, vai trazer um desequilíbrio. Os seus filhos não vão ficar seguros. E os seus filhos precisam estar seguros. Seus filhos precisam estar seguros. Certo? Por quê? Porque com segurança, com o casamento, com o pai e a mãe firmes, nós vamos orar assim, viu, Brenda? Pode deixar que eu vou colocar tudo no caderninho, tá bom? Nós vemos aqui que é importante colocar o Senhor, colocar a nossa família nas mãos de Deus, tá? E nós vemos então que demonstrar amor, demonstrar respeito e fé, colocar na prática, demonstrar tudo isso, que isso é importante, nós vamos criar uma cultura. Nós, sabe, ter aquele momento para conversar sobre os valores, sobre ensinamentos. É necessário, meu querido, é necessário tudo isso, analisar como tem sido. Eu vejo aqui que nós temos alguns desafios. E como nós vamos superar esses desafios? Principais desafios enfrentados pelos casais nos dias de hoje: conflitos e desentendimentos, rotina e falta de tempo de qualidade, problemas financeiros, diferença na criação dos filhos. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Tudo isso traz uma junção de desequilíbrio. Tudo isso faz com que você não crie um bom legado para sua casa e para sua família. É necessário que você tenha um equilíbrio disso tudo. E como nós vamos então superar esses desafios? Buscar aconselhamento. Se você não está conseguindo sozinho, busque aconselhamento. Busque alguém para conversar, para aconselhar, mas cuidado. Cuidado com quem você busca. Porque às vezes a pessoa ela fala uma coisa, mas ela vive outra. Ela passa para você uma coisa, mas ela vive outra. A vida dela é toda desnorteada e quer te aconselhar. Cuidado com isso.
certo? A Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria. E com a inteligência, com a sabedoria se edifica a casa. E com a inteligência ela se firma, ela se estabelece. Então é preciso ter sabedoria, certo? Então não vá para qualquer conselhos. Analise os conselhos. Veja se está sendo bom, se vai te levar para um lugar melhor, se vai te levar para alguma coisa, para uma vida melhor, entendeu? Isso é tudo importante. Então busque aconselhamento. Leve, sabe, se precisar, tá vendo? Tem terapia de casais, tem terapia com a família, né, em grupo. Tem igrejas que oferecem momentos para o casal, para a família. Tem pastores que estão disponíveis, estão à disposição de você ir lá conversar, mas não sofra sozinho. Busque ajuda. Busque ajuda, isso é importante, isso é muito importante. Não sofra sozinho, não perca seu casamento, lute por sua família, deixe um ótimo legado, cuide da sua família, zele da sua família. Isso é importante, foi Deus quem te deu. Dentro do seu lar, você pode deixar um legado brilhante. O que seu filho vai dizer de você? O que sua filha vai dizer de você? O que sua mãe está dizendo de você? Como é que você está sendo? Isso é importante nós analisarmos. Muito importante. Então nós temos que entender que manter a fé e a paciência também é importante nos momentos difíceis. Está enfrentando um período difícil? Não desista. Não desanime. Acredite que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Se está passando por um momento difícil, use a sua fé. A Bíblia diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai nos dizer em Hebreus que a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. Eu não vejo, mas eu espero, eu acredito. Tenha fé, acredite que Deus pode fazer no seu casamento. Acredite que Deus pode agir na sua família. Acredite que Deus pode trazer uma grande abundância, uma grande transformação na sua casa. Acredite que Deus pode mudar a sua história, porque Ele é assim, Ele está interessado na sua família. Ele está interessado na sua casa, certo? Então entenda isso. Entenda que Deus, Ele se interessa. Uma certa vez Deus colocou uma frase no meu coração e Ele me disse assim: se é importante para você, para mim também é importante. Ó, tá vendo? Se é importante para mim, para Ele também é importante. Então, minha querida, meu querido, se é importante para você, o Senhor se importa. Se é importante para você, Ele se importa. Conta para Ele, fale para Ele, certo? E você vai ver as grandes bênçãos que Deus vai fazer na sua vida, mas não desanima, não desista, não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha, não abra mão do seu casamento. Insista e creia que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Acredita nisso. Deus só pode fazer algo na sua vida se você acreditar. Porque se você não acreditar, Ele não vai poder fazer. Ele não é intruso. Ele é um Deus que cuida, mas Ele é um Deus que pede. Ele deixa você tomar sua decisão. Deixa Ele fazer na sua vida e você vai ver a grande mudança que Deus vai fazer na sua vida. Acredita nisso. Tenha fé. Acredite em tudo isso. Então nós aprendemos aqui princípios para fortalecer aqui. Nós aprendemos então, né, que nós precisamos ter um legado familiar e que o legado da família vai impactar a vida dos meus filhos e que o papel do meu casamento, ele é muito importante dentro da minha família. Se o meu casamento está bem, os meus filhos vão estar bem. Se o meu casamento está saudável, a minha família vai ficar saudável. Mas se o meu casamento está desestruturado, a minha família vai ficar desestruturada. Se o meu casamento, se a minha família for funcional, tudo vai ser funcional. Mas se o meu casamento não for sólido, eu não vou ter uma vida funcional. Eu vou ter uma família disfuncional. Eu vou ter uma família disfuncional. Entenda isso e acredita.
Deus está interessado na sua família e Ele quer cuidar de você, Ele quer te ajudar, mas você precisa acreditar, certo? Acredite, acredite. Quero dizer para você que Deus te abençoe. Vocês que pediram oração, pode ter certeza que eu irei apresentar em oração. E pode ter certeza que o Senhor está cuidando de cada detalhe, tá? Deus está cuidando dos detalhes, certo? Porque Ele conhece você e cada fio do seu cabelo. Ele sabe seu nome. Ele conhece onde você mora. Ele conhece suas dores. Ele conhece as suas feridas. Seja ferida de rejeição, seja ferida de abandono, Deus conhece as suas feridas. E Ele quer te curar, tá bom? Ele quer te curar. Entenda isso. Preserve seu casamento, lute por ele. Conquiste. Imagine que você casou ontem e conquiste esse homem, conquiste essa esposa e deixe Deus no centro de tudo. Deixa Deus cuidar de tudo, mas não abandone. Não vire as costas para o seu casamento, certo? Deixa Deus cuidar de vocês, certo? Queridos, Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe essa live para mais pessoas. Compartilhe essa live e esteja ciente. Deus cuida de você, tá? Eu tenho um canal no YouTube que se chama Mulheres Avante com Propósito. Se você quiser e puder, vai lá, se inscreve. Também compartilho mensagens de fé, família e propósito, tá bom? Deus em Cristo te abençoe e até quarta-feira. Até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Deus abençoe.